Nessa aula, nós vamos conversar sobre alocação no seu projeto de loteamento. Então, como a gente viu nos capítulos anteriores, a importância do PTL ela é fundamental para que a gente consiga trabalhar na mesma referência. E sabendo que a gente tem a mesma referência entre o levantamento e a criação do projeto, a alocação ela não pode ser diferente. Ela também deve obedecer a mesma parâmetros e a mesma conversão, justamente para que a implementação do projeto, que é uma das etapas mais importantes, que é onde você tira tudo do papel e coloca no campo, é justamente o local que a gente não pode ter nenhum tipo de erro. Então, quais são as principais dicas relacionadas a isso? Primeira delas, você vai escolher também qual equipamento vai fazer a alocação. Se for fazer com sua estação total, sem problema, fique tranquilo, a gente já sabe que ela trabalha no plano de referência. Descobrimos isso nos capítulos anteriores. Se você for trabalhar com o seu RTK, aí muda a história. Existe um procedimento chamado calibração e ela é específica de algumas marcas, alguns modelos e softwares de coletora. Então, primeira questão, veja se o seu equipamento ele trabalha nessa referência. Se sim, o que é válido que você já saiba? A calibração ela consiste no seguinte ponto. Eu tenho pontos do meu levantamento em UTM ou em geográficos e eu quero criar correlações com o meu plano topográfico local. E para quê? Eu sei que o meu software, o Métrica Topo, ele fez todas as conversões e eu projetei no plano topográfico local. Só que o plano de referência primário do equipamento GNSS é o sistema de coordenada cartesiano e ele te dá a amostragem em UTM. Você vai ter que contar para ele que a gente vai trabalhar num outro sistema que ele não está habituado. Essa questão da transformação vocês já viram na aula junto com a Isabel. Então eu vou passar muito rapidinho sobre esse cenário. O que entra? A gente cota os pontos do seu levantamento em latitude e longitude. E ele que vai ficar correlacionado à sua coordenada UTM. Para quê? Pensa o seguinte, a minha folha ela é meu plano de referência. O meu GPS ele não trabalha no plano, ele trabalha numa superfície curva. Então, se eu não faço a minha amarração, que é esse procedimento que a gente chama de calibração, o que acontece? Coloquei meu levantamento, todo o restante dele ficou sem orientação, ficou sem sustentação. Ou seja, tudo isso é a zona de distorção que a gente viu. A gente não pode que isso aconteça. Então, à medida que eu vou trazendo outros pontos de controle, olha só, eu vou esticando a minha folha, até que eu chegue ela no momento que eu minimizo ao máximo esse efeito da distorção. E essa que é a grande proposta, essa que é a grande sacada de trabalhar com RTK. Dá certo? Dá. Só que você tem que fazer esse procedimento, essa calibração, porque ele é muito importante para que você não aplique erros lineares e angulares em campo. Então, super importante essa calibração do equipamento. A quantidade de pontos para calibração, ela deve ser levada em consideração. Quanto mais espalhado você tiver aqui no limite do nosso empreendimento e também em alguns pontos na área central, melhor será esse controle horizontal e vertical. Então esse ponto vale realmente muito a atenção, investir um tempo nisso daí. Outro ponto, fui fazer o campo, coloco meu equipamento em cima de uma das nossas referências originais do levantamento, que a gente conversou lá no Dicas de Levantamento de Campo, apoiei, ou seja, eu estou trabalhando na mesma referência do meu levantamento inteiro. Na hora que eu for fazer a alocação, você já vai ter alguns pontos que foram levantados no primitivo. Então você já sabe qual é a distância, você já sabe qual é a sua coordenada ou o seu ângulo. E quando você for fazer a alocação, através da calibração de coordenadas do TM, já faz essa checagem. Usa os seus pontos de controle, seus pontos conhecidos, para fazer a validação, se ele está chegando no mesmo ponto. E o porquê isso é importante? Se a calibração ela não é bem feita, você pode ter um deslocamento, esse deslocamento, à medida que você vai se afastando da sua base de referência, da sua origem, ele aumenta o erro linear. Então pode ser que no final de uma quadra você chegue para alocar o último ponto com 50 centímetros de erro. Você pode fazer isso? Não, não pode. Então essa checagem ou essa amarração, ela é bem interessante porque você já consegue fazer uma validação e identificar possíveis erros. Então esse ponto de checagem ele é super importante. O tempo que você vai levar para fazer a alocação, você sabe que não é um processo rápido. Então, da mesma forma que foi comentado com relação ao processo de campo, no levantamento primitivo, vai com calma, tenha paciência e faça o seu processo. No sistema, agora, vou pensar aqui no Métrica Topo. Já dei as dicas com relação ao campo. E no Métrica Topo, como que eu criaria minha tabela de locação? Então, temos o sistema. Aqui é o nosso levantamento ainda primitivo, tá? Mas vamos pensar que a gente precisa voltar para campo para implementar algumas estacas, algumas questões super importantes. Então eu veria basicamente em pontos, locação, e aí a gente identificaria. Vou trabalhar por coordenadas, legal? Vim por coordenadas,
Seleciono tudo que eu preciso. Todas as informações já foram atribuídas, olha só a coordenada do plano topográfico local, e aí eu venho e exporto para o meu equipamento em ASCII. Felipe, trabalho com estação, sem problemas, faço o mesmo processo, pode ser por coordenadas, é o mais fácil, né, o mais indicado, mas se você for trabalhar por ângulo e distância, uma caderneta, você consegue criar também. Então existem ambas as formas. Criei minha caderneta de exportação. Vim para cá, ou eu escolho o modelo do meu equipamento de saída, ou eu envio via ASCII, que é o mais tradicional, justamente porque cada modelo de equipamento tem uma estrutura de dados diferentes. Então, manda no ASCII, ele é o mais convencional, ele é o mais aceito. É uma grande chance de você ter êxito já nessa exportação. Coloquei os dados no meu equipamento, seja ele em tabela ou ainda o arquivo DWG, porque tem coletora que trabalha, exportei o arquivo DWG, coloquei nela, vou para campo, já com a calibração realizada, e vou batendo estaca, vou batendo piquete e já consigo estabelecer os limites das quadras, lotes, arruamento, área de lazer, assim por diante. Aí realmente é entrar no mérito do projeto, da obra em si, para que isso seja concretizado. Tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.